Olá, meu nome é Beth Álvares, eu sou turismóloga e durante muito tempo eu acreditei que não gostava de cozinhar, até entender que a culinária tem muito a ver com a cultura das regiões que a gente, enquanto turismólogo ou enquanto cidadão comum, a gente visita. E aí eu comecei a buscar na minha memória afetiva as comidas que quando criança, minhas avós, minha mãe, as pessoas mais velhas da minha família faziam para mim e para todos que faziam parte da minha geração. O ingrediente principal dessa receita é a manga, né? A manga ela era muito farta no lugar onde eu morava. Aliás, era uma das poucas coisas que eram fartas naquele local, para além da alegria que a gente tinha quando chegava no período de manga e a gente se juntava em família, principalmente os primos e os irmãos, para ajudar meu avô a catar a manga, né? Só que a manga nessa receita, ela é complementar. A receita é a receita do biscoitinho, uma raivinha, uma espécie de raivinha, que é chamado de não me toque. E aí a gente imagina, porque faz parte do imaginário, que o nome não me toque, ele é em virtude de ser um biscoito muito delicado, que ao tocar ou ao colocar na boca ele dissolvia. Então eram duas receitas. Essas duas receitas, elas foram criadas pela minha avó. Eram receitas que minha avó, uma senhora muito simples, né, que viveu sempre no interior, viveu sempre da lida com a terra, que ajudava o meu avô a cuidar do gado, a plantar feijão quando chegava a época, a catar manga, a catar caju no pomar, né? E minha avó, quando preparava esses biscoitinhos, ela era uma forma de, mesmo diante da rotina dela, que era uma rotina muito corrida, muito pesada, uma rotina típica de quem mora no interior e lida com a terra, era uma forma dela dizer para os netos que estavam muito felizes com a presença deles ali e que os amava. Então, vamos à receita. Então, o que é que a gente vai fazer? Pegar a manga, descascar, depois cortar e depois processar para fazer a geleia. Preferencialmente, a gente usa a manga espada. Inclusive, elas já estão lavadinhas aqui. Então, vamos descascar. Cada um escolhe a sua maneira que prefere descascar. Ótimo que elas já estejam assim molinhas. Quando eu fui comprar, eu escolhi propositadamente as que estavam mais molinhas, porque fica mais fácil de processar. Não precisa a gente utilizar tanta água quando a gente vai processá-las. E naturalmente elas são muito mais doces, fazendo com que a gente não precise utilizar tanto açúcar processado. Obviamente, na época da minha avó, lá no sítio onde eu morava, não havia liquidificador. E aí, de fato, ela escolhia aquelas mangas que estavam bem molinhas para fazer isso, porque ela fazia passando numa peneira. Então, descascadas as mangas, né, a gente vai agora cortar, tirar a polpa, separar a polpa do caroço, né, que aí a gente só vai utilizar a polpa para fazer a geleia. Fica a critério de cada pessoa que está fazendo. Normalmente eu faço assim, eu vou retirando a polpa, né, de forma tal que vai contornando o caroço, retirando o máximo de polpa possível, lembrando, cuidado para não se cortar. Isso aqui, quando a gente era criança, fazia parte também a gente chupar o caroço, coisa que eu não vou fazer aqui. Mas enfim, a gente aproveitava até o último fiapo de manga, digamos assim. Mas enfim, assim que a gente vai fazendo, vai cortando. Lembrando que são aproximadamente 500 ml de polpa já processada. Obviamente, na época da minha avó também não tinha esse recurso das medidas, né? Da gente ter esses medidores ou ter balancinha de precisão para cozinha. Então, ela fazia de forma mais de olho, né? Não tinha uma medida exata. Mas aqui, quando eu estava testando a receita, ao longo das minhas experiências, foi chegando a essa quantidade e aí facilita para quem está aprendendo a receita agora. Nesse momento, eu escolhi cortar 4 mangas. As mangas, elas estão bem molinhas. Às vezes acontece quando a gente descasca, elas têm algumas imperfeições que a gente vai separando. Aqui estão os caroços
separados, algumas imperfeições que tinham nas polpas, que eu não vou utilizar também. E aí eu vou cortá-las grosseiramente agora e vou colocar no mix. Eu optei por utilizar o mix para bater, né? Quando a gente bater, se não der o resultado que a gente espera, a quantidade da receita, a gente descasca um pouco mais e complementa. Se não, se sobrar também, não se perde. A gente faz um suco, faz um pouco mais de geleia, não tem problema. Então, como eu havia falado que era interessante que a manga estivesse bem madurinha, aqui vocês podem ver que eu não utilizei nada de água. Na receita, inclusive, a gente sugere que reserve um pouco de água. Eu tinha reservado aqui, deixado aqui à mão, mas ela estava tão madurinha que vocês podem ver que ela rapidamente foi processada sem precisar adicionar nem um pouco de água. Pronto, aqui já está bastante uniforme e aí, se a gente quiser bater mais, é por excesso mesmo. Mas já está bastante uniforme, já está num ponto de colocar os demais ingredientes para fazer a geleia. Aqui, após batido, deu 500 ml. Mas tem um passo que eu esqueci, inclusive de dizer, é que a gente vai peneirar. Por que vai peneirar? A manga espada, ela é uma manga que tem muita fibra. Eu escolhi a manga espada porque a minha avó fazia com manga espada, que era uma manga que tinha em grande quantidade no sítio e que, em geral, o sabor dela é mais agradável, não é tão doce, ela tem um certo azedinho, mas é opcional. Existem inclusive hoje outras mangas no mercado que elas têm muito menos fibra do que a manga espada e talvez se utilizar essas outras mangas não precise nem sequer peneirar para tirar a fibra. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou descascar mais uma manga, cortá-la, colocar aqui para aumentar um pouquinho, para quando a gente peneirar e retirar a fibra, ela dê a quantidade ideal para a gente fazer a geleia, a quantidade que consta na receita. A gente vai peneirar, né? Pode ir colocando aos poucos, eu acho que colocando aos poucos a gente consegue obter um resultado mais rápido, porque fica mais fácil de passar na peneira. Então agora é aquele trabalho bem manual mesmo. O que é que eu vou fazer agora? Olha como é que tá o copo do mix. Ainda tem uma polpa aqui bem espessa, e aí a gente coloca de volta essa fibra que foi separada da polpa quando a gente peneirou, põe um pouquinho de água e vai bater novamente. Lembrando que é um pouquinho só para facilitar, né? Só para a gente retirar um pouco mais do sumo, do suco da manga que ainda tá aqui nessa fibra, né? Quanto mais água a gente colocar, mais tempo demora para dar o ponto da geleia. Então, a gente coloca o mínimo de água possível, só para bater novamente, peneirar e extrair ainda um pouco de sumo que tem aqui e o que ficou no copo. Olha, vê se dá para colocar um pouquinho mais de água, dá para colocar, ainda está bastante consistente. Põe um pouquinho mais, vai no olho mesmo, né? Vai vendo como é que a gente consegue trabalhar com isso aqui. Perceba que tá bem consistente, né? Isso aqui já tá muito bonito. Aquele ponto da polpa que a gente consegue fazer um monte de coisa e que a gente vai fazer uma geleia deliciosa para comer com o biscoitinho Não Me Toque, receita da minha avó. E a gente precisa que essa geleia, ela fique consistente, lembrando que ela vai compor o biscoitinho que a gente vai fazer depois, antes do biscoitinho ir para o forno. Então, a gente precisa que ela esteja consistente para não desmanchar o biscoitinho antes da hora, né? Não amolecer a massa do biscoitinho e ele ficar um biscoito derretido. Então,
O interessante é que ele derreta quando estiver na boca da gente e não antes de ir para o forno. E aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar meia xícara de chá de açúcar. Aqui eu estou usando o demerara, mas é por opção pessoal mesmo. Vocês podem usar o açúcar que vocês quiserem, né? Então, meia xícara de açúcar. Dá aquela mexidinha para incorporar o açúcar à polpa que já está aqui na panela. E o toque especial dessa receita, eu acredito, que é o limão. A manga, a espada, ela já tinha um azedinho, né? Ela não é tão doce quanto outros tipos de manga. Mas lembrando que ela vai compor o biscoito, e o biscoito também leva açúcar, também fica um pouquinho doce. Então, a gente coloca o sumo de um limão inteiro. Aqui eu usei um limão desse tamanho, né? Comprei todos juntos, então era desse tamanho aqui. Espremi, aqui tem o sumo de um limão. E a gente vai incorporar também aqui, mexendo. Vejam que com o suco do limão, ela ficou um pouquinho mais fluida, né? Antes do suco, ela estava um pouquinho mais encorpada e não caía, não descia continuamente, como está descendo agora. E aí, aqui é aquela hora da paciência. A gente vai mexer mesmo e ficar de olho na geleia. Lembrando que o tempo de cozimento, ele vai variar de acordo com alguns aspectos. Um deles é se a manga estava mais madura ou se estava mais verde, né? Dependendo da quantidade de água que a gente colocou, se ficou mais fina ou se ficou um pouco mais grossa, como a minha, já que eu não coloquei tanta água. Então, isso tudo vai definir o tempo total de preparação e de cozimento da geleia. E o fogo também, se for um fogo maior, uma chama maior, né? Como aqui no meu fogão eu estou usando a maior chama. Ele está um pouco mais baixo, mas vai influenciar também no tempo de cozimento. E aí a gente vai mexendo, mexendo, mexendo. Como é que a gente vai saber que a geleia está pronta? Quando a gente começar a passar a colher e o fundo da panela ele ficar visível. E aí a gente vai levar um tempinho aqui, né? E aí a gente vai mexendo. Essa é uma parte da receita que vai realmente nos tomar um pouco mais de tempo, mas em princípio a gente só precisa ficar de olho, que é para realmente não pegar. Enquanto a gente olha aqui, a gente pode aproveitar para fazer outras coisas. Às vezes uma louça que tem para lavar na cozinha, separar os ingredientes da receita do biscoitinho, né? A gente já pode preparar, porcionar tudo, deixar tudo ali à mão para quando a gente terminar a geleia, quando ela estiver pronta, a gente já tá com a receita do biscoitinho encaminhada. Isso é coisa que eu aprendi também lá com a minha avó, porque a gente precisava conservar, ela precisava conservar alguns alimentos, né? E aí usava-se o fogo realmente. Quanto mais tempo de fogo, maior durabilidade garantia aquele alimento sem que ele estragasse. Então, já estamos aqui atingindo o ponto da geleia que a gente esperava, né? Quando eu passo a colher, o fundo da panela já vai ficando à mostra. Essa cor um pouco mais escura, ela não tá tão amarelinha, né? Porque lembrem que eu usei o açúcar demerara, que é um açúcar pouco processado e ele é mais escuro. Então, se usarem o açúcar cristal, o açúcar que é mais branco, mais processado, aí ela vai ficar uma geleia amarelinha mais próxima da cor da manga. Daí a gente já deixa separado um recipiente que a gente vai colocar, né? Vai depositar para que ele fique repousando, fique aí esperando que a gente faça o biscoitinho. Olha só que coisa linda. Ele está encorpado, mas não está tanto ainda, não está muito firme, porque quando esfriar, lembrando que ele está muito quente, quando esfriar,
ele ainda vai dar mais uma encorpada. E se a gente deixar o ponto muito firme, como dizia minha avó, que o ponto firme é aquele que ele está bem consistente mesmo, quando esfriar, ele vai ficar mais com aspecto de doce, aquele que a gente corta quando vai servir. E a intenção não é essa. A intenção é que a gente consiga pegar, de preferência com a colher pequenininha, quando a gente for colocar, quando o biscoitinho estiver pronto, a massa do biscoitinho estiver pronta, a gente pega com a colher pequenininha, ele ainda com uma certa fluidez, e coloca no biscoito, e aí ele vai para o forno assar junto com o biscoito. Agora a gente vai reservar e vai preparar a massa do biscoito. Então vamos para a etapa do biscoitinho, né? Então os ingredientes do biscoitinho são 3 xícaras de fécula de mandioca, 1 xícara de açúcar, novamente eu vou usar o açúcar demerara, 2 colheres de sopa de manteiga, aqui a manteiga também está na temperatura ambiente, 2 gemas, 1 clara e raspas de 1 limão. Vamos na sequência agora. Então a sequência é as 2 colheres de manteiga e o açúcar, 1 xícara de açúcar. Vou começar mexendo com a colher, mas daqui a pouco a gente vai ter que literalmente colocar a mão na massa. Já obtivemos aqui uma uniformidade, né? Os 2 ingredientes já estão bem misturados. Aí a gente vai colocar o próximo ingrediente, que serão as gemas. Que as gemas, tanto as gemas quanto a clara, foram peneiradas, né? Quando eu fui separar as gemas das claras, porque a gente utiliza 2 gemas e apenas 1 clara, já aproveitei para peneirá-las. Então, mais uma vez, está bastante homogênea aqui, né? Vamos colocar a clara agora. Já aproveitamos também e colocamos as raspas de limão. Quando a gente peneira as gemas e as claras, a gente tira aquela pelezinha que elas têm, que é naquela pelezinha que está a concentração, aquele cheirinho que o ovo tem. Então, quando a gente peneira, a gente minimiza o cheiro e o uso das raspas de limão também tem essa finalidade, né? Além de dar um aroma, o limão, que é uma fruta bastante aromática, ela ajuda a tirar o cheiro de ovo. E aí a gente vai começar a colocar a fécula ou araruta, né? E aí quando tiver a massa mais pesadinha, a gente coloca a mão. Então vai colocando aos poucos. E misturando. Com cuidado para não espalhar tudo, porque a fécula é um pozinho muito fino. Espalha com muita facilidade. Eu coloquei 3 xícaras de fécula, né? Mas dependendo de algumas coisas, como por exemplo o tamanho dos ovos que a gente está utilizando, ou a medida da manteiga, que às vezes acaba sendo uma colher de sopa mais generosa, uma colher de sopa mais rasinha, depende de quem está colocando, né? Porque essa medida realmente, uma colher de sopa, ela pode variar. Então, a quantidade de fécula, ela pode ser que varie um pouquinho também, para mais ou para menos, né? A gente vai... o ponto da massa é aquele ponto em que ela já está descolando da travessa, né? da bacia, o recipiente que você estiver utilizando, né? Deixando o fundo limpo, o fundo do recipiente.
Vai chegando a parte que tem muita gente que não gosta, que é de botar a mão na massa. Mas é a parte que a gente inclusive sente se a massa está próxima de ficar pronta ou não. Veja que está muito grudada ainda, ela não solta da mão, então ainda não tem fécula suficiente. Daqui em diante é só amassar a massa e testar, amassar e testar. A gente vai adicionando a araruta na medida em que for precisando ou não, ou vai só terminando de misturar, porque tem que ser uma mistura bem homogênea, a massa tem que estar bem misturadazinha, e aí a gente segue testando até chegar no ponto que a gente julga ideal. Pronto, para mim, eu já cheguei no ponto ideal da minha massa. Veja que eu estou enrolando, a minha mão está completamente limpa, a bolinha está ficando bem feitinha. E aí a gente faz aqui, ó, um furinho no meio com o dedo mesmo para colocar a geleia, né? Então, eu acho que chegamos no ponto. Então, vamos modelar os biscoitinhos agora. Você define o tamanho do biscoitinho que você quer. Se você quiser colocar tudo de uma vez na boca, aquele biscoitinho menor, a gente faz uma espécie de covinha aqui no biscoito, com cuidado para não perfurar, né? E lembrando também, quando a gente colocar a geleia, ela solta um pouquinho de água. Então, o ideal é que seja pouquinha geleia, tá? Para ela liberar água e não perfurar o biscoito ou não derramar. E vai colocando na forma, já devidamente untada e polvilhada com manteiga e araruta. Com todos os biscoitinhos modelados e distribuídos na assadeira, a gente vai agora colocando a geleia, né? Pode usar 2 colheres para ajudar e vai depositando um pouquinho em cada covinha que a gente fez no biscoito. Bom, nitidamente a geleia, ela tem uma quantidade muito maior, né, do que a quantidade de biscoitos. Mas por que isso? Pela geleia ser muito mais trabalhosa de fazer, eu faço sempre uma quantidade além do que a gente vai utilizar nessa receita de biscoito. Então, enquanto essa aqui assa, a gente pode fazer uma outra fornada ou guardar na geladeira para fazer em outro momento, para degustar em outro momento com outros acompanhamentos. Estamos nos aproximando da última etapa da nossa receita, né? Os biscoitos já devidamente distribuídos na assadeira. A gente vai colocar no forno, que foi pré-aquecido durante 10 minutos em temperatura média, né? Quando você colocar no forno os biscoitos, mantém a mesma temperatura e o tempo de forno vai variar de acordo com o equipamento que você está usando. E cá estão os nossos biscoitos. Não me toque com geleia de manga. Finalizada a confecção dos biscoitinhos, eu convido a todos a degustá-los. Eu escolhi um chá para acompanhar, né? E queria, juntamente com esses biscoitos e esse chá que eu vou beber compartilhando com vocês, aproveitar o momento para agradecer a minha avó,
a senhora Apolônia, mais conhecida como Fifa, né? E ao meu avô, Horácio, né? Pelo legado que eles deixaram para os filhos, para os netos, para os bisnetos e todos os seus outros descendentes, e dizer que eles foram muito importantes na formação da minha personalidade e de tudo que eu carrego até aqui. Cultura, conhecimento, enfim, a pessoa em que eu me tornei, eles contribuíram muito. Vamos ao chá e aos biscoitinhos, e eu espero que vocês gostem dos biscoitinhos de Dona Fifa. Saúde! Delícia! Obrigada!